Paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a cruz. Nós aprendemos e se dizem, e todo o mundo diz que a cruz é o símbolo do cristianismo, que a cruz é o símbolo do evangelho. E isso não é verdade. Nós aprendemos errado. É por isso que nós temos que buscar nas Escrituras, na Palavra de Deus, na Bíblia, sobre o que é o Evangelho de Cristo. Para quê? Para que eu não venha pregar outro Evangelho. Porque foi nos ensinado outro Evangelho sem ser o Evangelho de Cristo realmente. Pois a cruz não é sinal de bênção. A cruz é sinal de maldição. Olha só o que a lei diz. A lei diz em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Quando alguém tiver cometido um crime que mereça a morte e condenado for suspenso no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Certamente enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. E Gálatas capítulo 3, versículo 13, Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então o princípio é esse. A lei é essa, a lei espiritual é essa. Todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. E o que quer dizer a palavra maldito? Separado de Deus. Jesus foi pendurado naquela cruz, não foi para se tornar, porque ela ia se tornar bênção. Não, porque ele se separou. Ele pegou todos os nossos pecados, botou nos seus ombros e carregou até a cruz. Então ele se tornou maldição em nosso lugar. Aquilo que era para mim, que era para você, que era para nós, ele tomou. Ele tomou para si. Não, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar a maldição do qual eles estão condenados. Eu vou pagar. É isso que Jesus fez. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Olha só. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não por sabedoria de palavras, mas para que a cruz de Cristo não se faça vã. No 18. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Olha o que Jesus diz também. Olha só. Mateus capítulo 10, 38. E que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? O que ele está dizendo? E quem não toma a sua cruz, que cruz? E quem não toma a sua maldição, do jeito que você está, do que você está, com toda a maldição que você acarretou em toda a sua vida de pecado, pega a sua maldição e me segue. Para quê? Por que ele está falando isso? Para que ele venha tirar essa maldição. Porque quando eu vou para ele, quando eu ando com ele, toda a maldição, todo aquele peso, todo aquele pecado que está sobre mim, será tirado. Porque ele fez isso. Ele levou todo o meu pecado, toda a maldição que eu tinha sobre a cruz. E hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto, para a honra e glória do seu santo nome. É isso que ele está dizendo também em Mateus 16, 24. Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Justamente por causa disso, para que ele venha tirar aquela maldição. E todo aquele que vai a Cristo, ele nos liberta. Ele nos salva, ele tira e quebra toda a maldição de nossas vidas. É por isso que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 17 e 18. Ele diz o quê? A igreja de Corinto, a igreja que estava em Corinto, o que era? Uma igreja recém-formada, onde tinham pessoas carnais, pessoas que estavam começando a vida cristã. É por isso que ele explica direitinho isso aqui, olha, no 18. Pois a palavra da cruz. O que é a palavra da cruz? É o caminho que Jesus tomou. É a palavra da cruz. O quê? Que um pagaria a maldição de todos. Então isso para aquele que não conhece a Deus é loucura. Como? Uma pessoa pode quebrar toda a maldição de toda a raça humana? E isso foi o caminho da cruz. A palavra da cruz.
E a cruz é maldição. É igual a caveira. Eu considero que você já viu o filme de pirata. E qual que era a bandeira do pirata? Era uma caveira, né, com dois ossos, né, cruzados, e uma caveira em cima. A caveira representa o quê? Morte. Então, todos aqueles navios que chegavam, quando os piratas chegavam até eles, quando eles viam aquela bandeira, eles entravam em pânico. Por quê? O que era que dizia aquela bandeira? Estava dizendo o quê? Que a morte estava chegando. É por isso que eles desesperavam. É por isso que a caveira representa morte. E a cruz representa maldição. Toda vez que eu uso uma cruz, seja em qualquer lugar, seja no pingente, seja no formato de uma cruz, eu estou dizendo o quê? Que a maldição ainda está estabelecida. E isso não é verdade. Isso é mentira. A maldição foi destruída. A maldição foi quebrada. Quando Jesus subiu naquela cruz, ele estava dizendo o quê? Qual é a lei espiritual sobre aquilo? Que ele estava subindo. Ele estava se tornando maldito. O lugar onde era para mim, era para você, ele foi em nosso lugar. Ele se tornou maldito. Então a cruz nunca vai representar. Porque a lei é qual? A lei espiritual é qual? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E deixa eu explicar mais para você. Olha só o que Paulo diz também em Gálatas 6,14. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha, a cruz de Cristo. Está dizendo o quê? O caminho até a cruz. O que Jesus fez na cruz. Ou seja, a cruz de Cristo, ele se tornou maldição em meu lugar. Em Gálatas, uma igreja já mais crescida, uma igreja já adulta, então ele não precisa falar sobre o caminho da cruz. Ele só põe a palavra cruz. Vamos ver mais? Efésios 2,16. Pela mesma coisa. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. Por quê? Ele pagou o preço. A maldição que ele tomou sobre si para que eu possa me unir a Deus. Olha, e pela cruz reconciliar ambos povos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Porque o pecado nos separava de Deus. Então Jesus foi na cruz para que a inimizade entre mim e Deus, entre nós e Deus, fosse quebrada. Então foi o caminho da cruz, não a cruz em si. Depois que Jesus desceu da cruz, a cruz continuou sendo maldição, não mudou. Os romanos continuaram a crucificar aqueles que eram acusados, aqueles que eram condenados. E aqui para nós, por que os romanos crucificavam alguém na cruz? Porque justamente aquele que era condenado por alguma coisa era oferecido ao Deus romano. E qual era o símbolo do Deus romano? A cruz. Qual? Mitras. E todo aquele que era acusado era oferecido em sacrifício ao Deus romano. Porque o romano tinha influência grega. A cultura dele, a influência da cultura dele. Então eles sacrificavam seus deuses. E o motivo de ir para a cruz era justamente o quê? Sacrificar a Mitras. Aquele símbolo cruz quer dizer o quê? Que no dia todo, Mitras estava vigiando. Estava participando, estava vivendo aquele dia todo. Então por isso que eles sacrificavam na cruz. Não porque era sinal de bênção, mas de maldição. Isso tem que ser bem claro, nós temos que entender bem isso. Nós temos que rever todo o nosso entendimento sobre o Evangelho. E isso não é Evangelho. Adorar a cruz, ter a cruz como símbolo do cristianismo, não é Evangelho. Não das Escrituras. Pode ser outro Evangelho. Mas a gente tem que ficar ligado que Paulo diz o quê? Se nós, em Gálatas capítulo 8 diz assim, se nós, ou até mesmo o anjo do céu, até mesmo o anjo, ensinar outro Evangelho, sem ser esse que nós estamos ensinando, seja maldição. É maldito. Então nós temos que prestar atenção também para que não entremos em maldição, que vivamos em maldição. A cruz nunca será sinal de bênção e nunca representará o Evangelho. Quem representa o Evangelho é o sangue de Cristo, porque ele foi derramado. É ele que foi derramado. E o preço que Deus pediu foi justamente a morte do seu filho. E a morte só veio por quê? Porque todo o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz. Lembra que o soldado foi lá e furou a lateral, o coração de Jesus, para saber se ele estava morto? E o que saiu? Saiu sangue e água.
Quando você tinha uma espinha, deixa eu explicar para você. Quando você tinha uma espinha, você furava aquela espinha, saía primeiro as células mortas, que é a que se tornou pus, e depois do pus saía sangue, e depois que não tinha sangue naquele local, saía o quê? Água, para dizer que não tinha água ali. É por isso que quando Jesus morreu na cruz, saiu sangue e depois água, porque todo o sangue dele já tinha sido derramado por mim e por você. Vamos mais na escritura? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, como? Cravando na cruz. Ó, tudo aquilo que eles deviam, está aqui, ó, na cruz. A maldição, está vendo, foi quebrada por nós. Mas a cruz permanece sendo sinal de maldição. Toda vez que você levanta uma cruz, como você levanta uma cruz? Você tem uma cruz na sua casa, você tem uma cruz na sua roupa, você tem uma cruz no seu pingente, na sua orelha, está dizendo que a maldição continua. A maldição está levantada. E na verdade não está mais. Quer mais? Quer mais? 1 Pedro 2,24. Ele diz o quê? Ele mesmo levou o seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, foste sarado. Procure a Bíblia. Você vai ver. A cruz nunca será o sinal de bênção. Sempre de maldição. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus traga isso bem claro no seu entendimento. Que tenha clareza no seu entendimento. Para que não andemos mais em outro evangelho, mas nós voltemos ao evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e fique gravado no seu espírito, em nome de Jesus.